Então, assim, a constelação, basicamente, é um trabalho de conexão. Com quem que a gente se conecta? A gente se conecta com a nossa história e com a nossa origem. E a gente faz um movimento de reverência, de aceitação para tudo que aconteceu na nossa vida e para tudo que aconteceu na vida daqueles que vieram antes de nós. A ideia principal é de que a nossa vida só foi possível porque outros também passaram a vida para frente, porque outros que vieram antes, né, na nossa ancestralidade, superaram dificuldades, superaram barreiras e nós chegamos até onde nós estamos, certo? Então, independentemente do que tenha acontecido, quando a gente consegue fazer esse movimento de conexão com o que a gente chama do nosso clã, que é o nosso sistema familiar, que é o conjunto de pessoas cujos destinos influenciam a vida uns dos outros. Essa é a definição de sistema familiar, né? Então, os nossos ancestrais consanguíneos, aqueles, né, que foram passando a vida através das informações genéticas, do DNA, etc., essas pessoas, a gente não recebe delas só a informação genética. A gente recebe também uma informação das dores, das lutas e das superações que essas pessoas tiveram na vida delas. E quando a gente trabalha, né, a gente vive a nossa vida com julgamento, dizendo aquilo que veio, aquilo que eu recebi não é tão bom assim. Normalmente a gente faz isso com os nossos pais, né, porque quem não tem uma crítica, todos nós, vocês, eu, todos temos. Quando a gente faz isso, a gente bloqueia essa conexão, né? Porque através da nossa mãe, através do nosso pai, nós recebemos não só a informação genética, mas toda a informação da força e da luta pela sobrevivência para que a gente estivesse aqui. Quando a gente bloqueia essa conexão com o pai e mãe, é como se a gente fechasse a torneira, né? O esguicho. Aí a água não sai, mas aí a gente bloqueia a conexão com toda a água que está dentro da mangueira, na torneira, na água da rua, na caixa d'água, entende? Então, a gente recebe muita informação dessa nossa ancestralidade que é bloqueada pela nossa dificuldade de se conectar com a própria origem, com a própria história. E, a respeito de história, em geral, o que a gente faz? A gente cria uma história em cima da nossa história. Né? O que é criar uma história em cima da própria história? É a interpretação que nós fazemos dos fatos. Então, da mesma forma que eu tenho um copo e eu posso dizer esse copo está meio cheio ou esse copo está meio vazio, o fato é o mesmo. O que muda é como eu percebi aquilo e qual a história que eu contei a partir daquilo, né? Eu vou dar um exemplo, Então, vamos supor que uma pessoa nasceu e a mãe morreu no parto. Essa pessoa pode passar a vida inteira contando a seguinte história. Porque eu não conhecia minha mãe, porque eu fui criado pela minha avó, porque eu sinto muito falta, eu não pude ser amamentado, porque, enfim, eu posso criar uma história enorme e viver a vida toda sofrendo. Ou eu posso olhar e dizer assim, eu não conhecia minha mãe, mas ela devia ser porreta, porque olha a filha aqui que ela fez. Vocês entendem? Então, é a mesma história com leituras diferentes. Existem infinitas possibilidades de leitura. Então, quando a gente faz esse caminho de conexão e de reconexão com a nossa origem, com a nossa história, e quando a gente pode olhar para a nossa história e contar uma história diferente, uma história que esteja a serviço da vida, nós começamos a conseguir o tão almejado sucesso,
que nós todos buscamos, seja um sucesso financeiro, seja um sucesso nos relacionamentos, seja um sucesso profissional e assim por diante. Então, a primeira conexão que a gente precisa fazer na constelação é essa conexão com a Terra, conexão com o nosso corpo, é nos posicionarmos no mundo e ficarmos presentes. E quando a gente está presente, a gente fica pronto, fica disponível para trabalhar as informações que vêm a partir da constelação. Até aqui ficou claro? Tá? Então, por isso que eu vou começar com esse exercício de aterramento, tá? Ele leva uns 10 minutinhos e é um exercício que ele pode ser usado em qualquer momento. Sabe aquele momento em que você fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Aquele momento em que, se a gente lembrar, né? O difícil é lembrar do exercício, mas se a gente estivesse sentindo perdido e a gente fizer esse trabalho de conexão com a Terra, de ficar presente, nós vamos estar mais disponíveis para acessar as informações. Assim como na constelação, é um acesso a informações que a gente faz. E aí a gente olha para aquilo e tem uma percepção de algo. Que no nosso dia a dia, da forma como a gente se coloca no mundo, como a gente conta as nossas histórias, a gente não consegue. Tudo bem? Uhum. Então, como eu estava explicando, né, no começo, a constelação é um movimento de conexão, no sentido da gente olhar para os que vieram antes de nós e nos colocarmos no nosso lugar, certo? O que não quer dizer que quando a gente fala para a gente olhar, encontrar o nosso lugar, que a gente precise ficar preso, muitas vezes, a um padrão de comportamento que a gente encontra no nosso sistema familiar, né? Então, aquela música que diz ainda somos e vivemos como nossos pais, ela vai ser eterna, porque nós, no afã muitas vezes de nos diferenciarmos daquilo que a gente viu, que a gente não concorda, a gente se torna igual, né? Você sai do 8 para o 80, mas você não encontra esse equilíbrio. E Bert Hellinger, que é um alemão, que desenvolveu as constelações familiares, ele faleceu ano passado, tá? Acho que com 93 anos. Ele, durante o percurso dele, ele foi missionário, né? Católico, na África, depois ele saiu de lá, voltou para a Alemanha, desenvolveu uma série de estudos, participou de uma série de cursos, inclusive cursos que deram para ele os primórdios das constelações. Então ele estudou psicanálise, estudou psicodrama, ele fez curso de terapia familiar com Tia Schoenfelder. Então, uma série de aprendizados ele foi tendo ao longo da vida dele. Mas foi ele que trouxe o modelo de constelação que nós conhecemos hoje. Tá? E ele identificou nas milhares de constelações que ele realizou alguns padrões também, que ele chamou de ordens ou leis. E existem 3 pilares que sustentam uma constelação familiar, que são 3 ordens. A primeira delas, é aleatório, não é que uma é mais importante, mas uma delas, a primeira que a gente costuma citar, é a ordem da hierarquia. A hierarquia fala de um respeito àqueles que vieram antes de nós e de uma posição também. Então, por exemplo, quando a gente entra numa empresa, nós temos o dono da empresa, ele está no topo da hierarquia, porque ele foi o primeiro, né? Foi ele que fundou, foi o primeiro. Aí ele contratou pessoas para trabalharem para ele, e essas pessoas vieram depois, e todas elas devem respeito ao dono, que é aquele que dirige e organiza a empresa.
E assim por diante, né? As pessoas vão entrando e quando uma pessoa nova entra, mesmo que ela entre num cargo de diretor, ela ainda está chegando depois. E isso acontece também nas famílias. Então, todos aqueles que vieram antes, eles estão no topo da hierarquia e os que vieram depois estão abaixo. Isso significa que quem veio antes é grande e quem veio depois é pequeno. Significa que a vida flui de quem veio antes para quem chegou depois. Então, esse é um movimento de fluxo de vida. Fica claro? Quando que uma ordem da hierarquia é quebrada? Quando um filho olha para a mãe e para o pai e diz: eu vou fazer melhor que você. Eu sou melhor que você, porque você não fez certo. Você está quebrando a ordem. Por quê? Porque quando a gente afirma isso, a gente fica maior que o pai e que a mãe. Não quer dizer que pai e mãe façam tudo certo, ou tenham feito tudo certo. Só que quando a gente se coloca maior que os nossos pais, numa atitude de julgamento, nós nos tornamos órfãos. Nós perdemos o nosso lugar de filhos para acharmos que somos melhores. E não é uma questão de eu concordo ou eu não concordo. Essa estrutura é um estudo que a gente chama de fenomenológico. Isso foi observado ao longo das constelações. Sempre que você sai fora do seu lugar na vida, ou na ordem do seu sistema familiar, a chance de você não conseguir receber o fluxo da vida, da prosperidade, do sucesso, da saúde, é bloqueada. E, embora seja simples a explicação, esse movimento de estar no seu lugar, ele não é fácil. É simples, mas não é fácil. Porque muitas vezes nós, durante o nosso crescimento, nos sentimos abandonados, feridos, não atendidos na nossa vida. E passamos por uma decisão dizendo: eu prefiro não amar você, a gente diz para a mãe e para o pai. Prefiro não amar, porque aí se eu não amar eu não vou sofrer. Hoje eu conversei com uma pessoa que chegou para mim e disse assim: eu fui fazer um procedimento estético e a pessoa que estava me atendendo falou assim: puxa, eu estou fazendo um trabalho de micropigmentação, tem gente que ganha muito dinheiro com isso, eu não entendo, eu já estou num lugar, né, em que tem clientes que trabalham com beleza, e eu não entendo por que eu não consigo ganhar dinheiro. Eu não sei se eu não faço segurança para as pessoas, eu não sei o que acontece comigo. Meu dinheiro já não estava indo bem. E ela falou também: em relacionamento faz tempo que eu não me relaciono com alguém, é um relacionamento amoroso, eu também estou sofrendo muito com isso, também estou sentindo muita falta disso. Aí eu perguntei: como é o seu relacionamento com a sua mãe? E ela falou assim: com a minha mãe é normal. Tudo bem, agora minha mãe biológica, percebe a mãozinha? A minha mãe biológica, essa eu nem conto. Né? E aí eu falei: então você já tem o seu diagnóstico. Entende? Quando ela fala isso, independentemente do que tenha acontecido na vida dela, quando ela não reconhece a mãe biológica como mãe verdadeira, diz: não, eu sou grata pela vida que eu recebi, né? Não, eu já resolvi, eu já perdoei. Aí você olha, né, a saúde, os relacionamentos, o dinheiro, você vê, mas não fez. Então, eu não estou fazendo um julgamento,
Por quê? Porque a questão de você se colocar no seu lugar na hierarquia, de você reconhecer o que você recebeu do pai e da mãe, te leva para um outro lugar no mundo, que é um lugar de sucesso e prosperidade. Vocês entendem? Então, é uma relação de causa e efeito. Não é que é algo linear, entendeu? Porque não reconhece a mãe, não tem o resto, mas uma grande chance de ser isso. Então, é um caminho que a gente precisa fazer para conseguir fazer essa reconexão com a mãe, para que a gente tenha uma vida mais próspera, reconhecendo que ela nos deu aquilo que ela podia dar. Então, é quando a gente fala sim para aquilo que veio através dela. É o dizer sim, o aceitar. Foi assim. E se abrir para o receber. Algo que na sistêmica Bert Hellinger fala é que, por exemplo, questões ligadas ao alcoolismo têm a ver com este não receber da mãe. Também. Né? Porque o alcoolismo é o beber, né? É tomar algo. Alcoolismo, tudo aquilo que tem a ver com algo que entra pela boca, né? A parte de nutrição, de obesidade, isso tem a ver com uma dificuldade dessa criança de receber dessa mãe. E isso está dentro dessa ordem da hierarquia, por quê? Porque é o fluxo da vida que vem através dela. Alguma pergunta? Não? A segunda ordem que a gente vai falar é sobre a ordem do pertencimento. Então, o pertencimento diz que todos no sistema familiar, ou seja, naquele grupo de pessoas cujos destinos influenciam uns aos outros, pertencem. E toda vez que você tem uma exclusão, você tem um sofrimento porque você não se sente pertencendo. Então, essa questão do pertencimento vem lá da pré-história, né? Onde se você não pertencesse a um clã, se você fosse colocado para fora, você não sobreviveria. Né? Então, existe, né, na história da humanidade, a sensação de pertencimento, pertencer a um grupo é muito importante. A gente olha isso, por exemplo, nos adolescentes, né, que começam a fazer um monte de coisa para pertencer ao grupo. E no sistema familiar, quando que a gente para de pertencer? Não é que a gente nunca para de pertencer, mas no coração daquelas pessoas, alguém pode estar excluído. Então, por exemplo, alguém que fez algo que a família não tolera. Você foi deserdado, foi posto para fora de casa. Ela foi excluída nesse sentido, de que o sistema familiar, teoricamente, continua sem aquela pessoa. Mas dentro da ordem do pertencimento, não tem como você excluir alguém. Então, o sistema familiar, né, no sentido abstrato da palavra, né, a energia que conduz aquele clã, vai lá e diz, tem alguém que foi excluído, essa pessoa precisa voltar, precisa ser incluída de novo. Né? E aí, o que acontece quando alguém é excluído? Então, vamos supor, na geração da tataravó, alguém foi excluída. Naquela época, né, engravidou, sei lá, foi colocado para fora. E a vida continua. Só que aí vão se estabelecendo padrões, porque muitas pessoas começam a engravidar, por exemplo, cedo. Porque aquela pessoa que foi excluída não está sendo vista e reconhecida. Então, como é que você quebra um ciclo? Quando você olha para o excluído e diz, você pertence. Você tem um lugar no meu coração. Então, é um movimento de inclusão. A mãe, né, essa ruptura do vínculo com a mãe, também não deixa de ser uma exclusão. Da mãe e do pai. O pai, ele tem, assim, se por um lado a mãe nutre, dá a vida e nutre, o pai põe para a vida. O pai é a figura de quem leva para a vida. Então, por exemplo, na psicologia a gente estuda que quando uma criança nasce, ela entra num processo de simbiose com a mãe, né? Então tem todo o processo de nascimento, amamentação. Quem que é capaz
de quebrar essa simbiose? É o pai. O pai que diz, opa, você é filho, mas eu sou marido. Qual relação que veio antes? A de casal ou a de pai e mãe? A de casal. Então, na hierarquia, a relação de casal não pode deixar de ser vista, porque é a partir dela que você nutre os filhos. Apesar de que o casal pode se separar, pai e mãe vão ser sempre pai e mãe. Então, o pai é aquele que rompe essa simbiose da relação da criança com a mãe e mais tarde o pai leva aquela criança para a vida. Então, é o pai que costuma colocar na bicicleta e empurrar, né? Depois a criança sai, chega toda machucada em casa e o pai tá tudo certo, porque ele leva para a vida. Então, tudo aquilo que te leva para o mundo tem a ver com a força do pai. Então, enfrentar, sei lá, fazer uma palestra pública, com público, falar em público, né? Andar de bicicleta. Então, tudo aquilo que te leva para o mundo, né? Por que as pessoas têm medo de falar em público? Quem que te dá essa coragem de ir, de botar a cara para bater? É o pai. Não é que isso seja uma regra absoluta, né? Por isso que nós fazemos as constelações, colocamos num campo de informação para olhar para isso. Uma pergunta, e um relacionamento onde tem dois pais, ou duas mães, ou uma mãe solteira, um pai solteiro? Não existe filho que nasce de pai solteiro ou mãe solteira, e nem de casamento homossexual. O filho só pode ser gerado a partir de uma mãe biológica, e uma mulher biologicamente constituída e um homem biologicamente constituído. Você precisa do óvulo e do espermatozoide. E esses vão ser os pais verdadeiros. Mas se eles não estão lá, como ele vai ver os pais que ele não conhece? Porque você não vê com os olhos, mas você recebe aquilo no seu coração. Foi o exemplo que eu dei. A pessoa cuja mãe morreu no parto, ela pode falar, eu não conheci minha mãe, mas eu sei quem ela é, porque ela está aqui. Porque nós somos nosso pai e nossa mãe. Então, é reconhecer em nós esse pai e essa mãe. Então, a função de mãe e a função de pai são diferentes. E agora, a mãe, na filosofia de Bert Hellinger, ela é muito importante. Ela é a base. Então, quando a gente encontra uma pessoa que tem um vínculo, uma relação de exclusão com mãe e com pai, primeiro a gente reconecta a pessoa com a mãe, e às vezes não é uma sessão só, às vezes demora um pouco mais, para depois você reconectar com o pai. Inclusive, é a mãe que permite com que a criança vá até o pai. Se for tanto menina quanto menino. Pensa então numa mulher que olha e fala assim, ele é o pai, mas ele é fraco, ele abandonou, ele fez, o que você está fazendo? Você está dizendo a metade do quê? Você disse para a criança, ó, só vale a metade que é minha, a metade que é do seu pai não vale porque ele é um fraco. Então, por exemplo, empresários e empreendedores, em geral, têm um vínculo com o pai. Porque para você ser um empreendedor, você tem que abrir mão da segurança do CLT. Entendeu? Então, para você ser um empreendedor, para você se arriscar, você precisa da força desse pai. Agora, isso em geral, mas não dá para, é uma generalização, não quer dizer que em todas as situações são assim. Só que se você começar nos contatos de vocês no dia a dia, encontrarem alguém que faz uma reclamação qualquer, que vocês estiverem presente, que a mãe está ligada a esses aspectos de nutrição, né? E de base, e o pai está ligado com segurança, está ligado com ir para o mundo, com se arriscar, e a pessoa tem uma reclamação, assim, você vai começar a identificar essa pergunta. Como era a sua relação com o seu pai? E a minha relação com o meu pai era horrível. E o meu pai abandonou minha mãe, meu pai batia na minha mãe, que não sei o quê. E normalmente vocês veem, é uma relação do pai com a mãe, né? É uma relação de casal. E a criança não tem nada a ver com isso. Então, às vezes o pai
tinha um bom relacionamento com a filha, mas como ele não tinha um bom relacionamento com a mãe, a filha vai lá e fala, você não era bom para minha mãe, então eu excluo você. E toda exclusão gera um sintoma. Então, muitas vezes, os sintomas físicos, uma dor crônica na lombar, na cervical, da onde vem isso? De algo que está sendo excluído. Então, você pode estar excluindo o feminino, está excluindo o masculino, você pode estar excluindo uma religião. Então, assim, muitas vezes o sintoma físico tem a ver com uma exclusão. O que são exclusões? Dentro do que a gente falou. Eu posso estar excluindo a mãe e o feminino, posso estar excluindo o pai e o masculino, eu posso excluir uma criança que não nasceu, por exemplo, um aborto. Muitas vezes a pessoa fala, quantos irmãos você tem? Né? Quantos filhos você tem? Eu tenho 2, mas ela teve 2 abortos, então ela tem 4. E os abortos contam na hierarquia, entendeu? Então, se você teve 2 abortos e nasceu uma criança, né, que sobreviveu, ela não é a primeira, ela é a terceira. Ela não é a filha mais velha, ela é a terceira. Então, aí você vai olhar a questão da hierarquia, a do pertencimento. Então, vamos supor uma pessoa que fez alguns abortos, independente seja aborto provocado ou não. E aí ela tem uma filha única. E essa filha começa a ter ataques de angústia, de ansiedade, de pânico, e ninguém sabe aonde, né? E a hora que você põe uma constelação, é bem provável que apareçam esses irmãos. Então, o que você, quando você coloca uma ordem, então vamos imaginar, você coloca o pai e coloca a mãe. Aí você coloca o filho, né? E aí a pessoa que representa o filho fala assim, mas falta algo. Na constelação isso é possível, durante a dinâmica da constelação, você dizer, mas tem algo que está faltando. E aí você vai olhar e pergunta para a mãe, você fez algum aborto? Ah, eu fiz. E aí, quando você coloca aqueles que estavam excluídos, a ansiedade passa. Tá? Então, existem diversas dinâmicas dentro dos grupos familiares que eu poderia ficar até amanhã falando. Então, assim, a primeira ordem foi hierarquia, a segunda ordem é o direito ao pertencimento. Então, todos pertencem, precisam ser vistos. E quando alguém é excluído, aparece um sintoma no lugar daquela pessoa que está excluída. E a terceira ordem é o equilíbrio entre dar e receber. O equilíbrio entre dar e receber acontece em relações simétricas. Então, marido e mulher, colegas de trabalho. Em relações assimétricas, como de pai e mãe, enquanto pai, mãe e filho, né? Pais e filhos, são relações assimétricas. Então, não existe equilíbrio entre dar e receber. Por mais que a criança queira dar para dizer, eu vou te dar 1 milhão, eu vou te dar casa, carro, não sei o quê, para eu não ficar te devendo. Isso não existe. Porque ela jamais vai conseguir dar o equilíbrio da vida. Então, sempre vai existir esse desequilíbrio. E é da ordem. Então, é natural que os pais deem para os filhos, não é natural que os filhos fiquem tentando resolver o problema dos pais. Não quer dizer que vai deixar o pai na sarjeta, não é isso. Mas é que quando você olha para o seu pai e para a sua mãe, você tem que olhar ainda como um filho. Não alguém, está vendo como eu sou poderoso? Agora eu vou dar para retribuir tudo que você me deu. A vida não tem como ser retribuída. E aí, imagina, eu preciso receber a vida. E se eu não recebo a vida, eu não recebo dinheiro, relacionamento, saúde, eu não recebo mais nada. Porque está tudo conectado. Né? Agora, entre marido e mulher, entre um casal, existe equilíbrio de dar e receber. Os dois precisam, né, dar um para o outro numa balança. Quando um deles dá demais e o outro recebe demais, essa relação se desequilibra e ela se rompe. Normalmente, quem rompe a relação é quem mais recebeu.
né? Então, o que a gente busca esse equilíbrio entre dar e receber. E essas 3 ordens, elas são vistas na constelação de que maneira? A gente faz um breve histórico, né, uma anamnese, pegando algumas informações básicas da pessoa, e essa pessoa é colocada na constelação de que forma? Através de representantes. Então você escolhe alguém para ser o pai, alguém para ser a mãe, alguém para ser a própria pessoa, alguém para ser o sintoma, por exemplo, uma dor, alguma coisa. E no campo da constelação, que é um espaço físico, mas não é que... É um espaço que fica preenchido por um que a gente chama de campo morfogenético, que é um campo de informação. Então, como nós, querendo ou não, estamos conectados com o nosso sistema familiar, quando as pessoas entram para representar alguém, elas também se conectam com esse sistema. E aí, muitas vezes, você vê um movimento de estar perto, um movimento de se afastar, às vezes um movimento de deitar no chão, um movimento de olhar para um outro lugar, uma sensação de vontade de rir, um desprezo, uma raiva. Então surgem os sentimentos durante a constelação e surgem movimentos. E a partir desses movimentos, nós conseguimos identificar quais são as ordens que estão sendo quebradas. E aí você faz um trabalho para que cada um traga um movimento de solução para aquilo, né? Então, qual é a solução para aquele conflito? E a constelação, ela fica trabalhando, né? Fica atuando no campo do sistema da pessoa, às vezes por 2 anos até. É muito comum a pessoa faz uma constelação e ela acha que não foi suficiente. Ela não dá um tempo para aquilo tocar a alma dela. Porque não é um teatro, né? A constelação é um movimento de alma. Então é um momento em que a nossa alma olha para algo que ela não estava vendo, né? E aí, quando as almas se encontram, é possível ter um caminho de solução e de paz nos relacionamentos e no sistema familiar. Enquanto houver pessoas que estão fora do lugar, por exemplo, né, você pode ter um casal e uma mãe com 2 filhos e vem, né, ela se separa e vem um novo marido. Este homem nunca vai ser o pai daquelas crianças. Ele pode ser um cuidador, ele pode ser um ajudante, mas ele não vai ser o pai. Ah, mas eu casei e a criança tinha, né, 1 ano de idade, não importa. Enquanto o pai verdadeiro não for olhado e respeitado como pai, você vai ter uma falta de uma quebra da ordem. Professor, por exemplo, quantos professores não olham uma criança e falam assim, ah, esse pai é um relapso, essa mãe é não sei o quê, eu sou o professor, eu sou o melhor. Ela vai ter problemas com aquela criança. Porque a alma da criança sabe de onde ela veio. Então, em algumas situações, se nós estivermos, né, por exemplo, na posição de professores, nós temos que olhar aquela criança, enxergar nela o pai e a mãe e honrar e respeitar essas pessoas como aqueles que deram a vida. E compreender que o lugar do professor é um lugar de ajudante, de facilitador, assim como facilitador da constelação, né? Nós não vamos resolver o problema de ninguém. O constelador, né, a pessoa que coordena a constelação, ele está a serviço do sistema, a serviço daquilo que o sistema familiar está querendo mostrar, para buscar uma solução, né, a gente fala uma constelação, uma posição, uma colocação das pessoas de forma que a vida possa surgir. Então, basicamente, né, nós conversamos hoje sobre a necessidade de estarmos aterrados e presentes na nossa vida, sobre as ordens sistêmicas de hierarquia
pertencimento e equilíbrio de dar e receber. E falamos de algumas dinâmicas possíveis, né, que trazem, né, que é o amor a serviço da doença e não o amor ao serviço da vida. Né? A importância da gente olhar na nossa vida não é só no momento de uma constelação, mas a gente olhar em que momento essa ordem eu não estou seguindo, eu estou quebrando essa ordem. E o que isso está me causando? Tá? Então, foi isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Sobre essa ordem, essa hierarquia, referente a nome, sobrenome, isso tem alguma relação? Tem. Porque o nome, ele representa algo. Né? Então, por exemplo, eu já vi pessoas que o nome do pai e o nome da mãe foi excluído. Né? Já vi pessoas que a pessoa recebeu o nome de um tio, que substituiu o nome do pai. Entendeu? Então, sim, né? Se você parar para analisar, você vai encontrar uma correlação entre o nome da pessoa e alguma questão na vida dela. Não é sempre, mas em algumas situações você pode encontrar, sim. Situações de exclusão, de desequilíbrio de dar e receber, né? Você pode olhar, às vezes, num outro sentido. Pensa assim, você tem um nome alemão. Aí você fala, por que essas pessoas vieram para o Brasil? Ah, porque vieram fugindo da guerra, porque não sei quem era general do campo de concentração. Você entendeu? Então, assim, a história dessas pessoas, ela conta muito sobre algumas dificuldades que a gente pode estar vivendo hoje. E para você que está nos assistindo nos canais das redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, siga-nos, dê o seu joinha se você gostou desse vídeo. E todas as quintas, às 14 horas, nós temos constelação aqui no Instituto para ser e você é nosso convidado. Até mais!